Caros irmãos, queridas irmãs, o terceiro domingo do Advento é o domingo Gaudete, é o domingo da alegria. E já a antífona de entrada de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, que nós ouvimos também na segunda leitura, nos diz: alegrai-vos. Em latim, gaudete. Alegrai-vos, Ele está bem perto. Sim, alegrai-vos mais no Senhor. Assim, iniciou-se esta celebração. Nós somos convidados a nos alegrarmos, e o motivo da nossa alegria é que o Senhor está perto, é que o Senhor está próximo. Deus está no meio de nós, nós podemos vê-lo, nós podemos tocá-lo, nós podemos ouvi-lo. O Senhor está próximo. Eu tenho acesso a Ele. Deus está acessível, eu posso encontrá-lo, Ele está ao meu alcance. Então, porque o Senhor está próximo, nós nos alegramos. É a alegria do amor, a alegria da salvação. Essa alegria tem algumas características. Primeiro, é uma alegria objetiva, não subjetiva. Nós nos alegramos objetivamente porque o Senhor nos ama. Essa alegria brota da convicção de que nós somos amados por Deus. Deus cuida de nós. Deus é nosso Pai. O Senhor nos amou e se entregou por nós. Então, é a alegria da salvação. É uma alegria objetiva, porque o Senhor está perto de nós. Depois, é uma alegria comunitária. Alegrai-vos. Não é uma alegria individual. Às vezes as pessoas dizem assim: a salvação é individual. Mas essa é uma concepção de salvação protestante. Essa não é a concepção de salvação católica. Porque nós católicos cremos que somos salvos em virtude de nossa incorporação a Cristo pelo batismo. Nós somos salvos porque pertencemos a uma comunidade de salvação. Nós pertencemos à Igreja Sacramento Universal de Salvação, a comunidade dos discípulos de Jesus. O batismo nos incorpora a Cristo, nós fazemos parte dessa comunidade de salvação. Ninguém se salva sozinho. O protestante é que diz assim, que eu vou direto a Deus e não preciso de nenhuma mediação humana. Mas nós católicos cremos que essas mediações humanas foram instituídas pelo próprio Deus. Nós precisamos da igreja, nós precisamos dos sacramentos. A graça de Deus nos vem por meio dos sacramentos que Ele instituiu. A palavra de Deus nos chega por meio da igreja. Nós recebemos a fé da igreja. Nós dizemos, eu creio, mas é a fé da igreja que nós professamos. Quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo, é a fé da igreja. Nós nos apropriamos da fé da igreja. Dela nós recebemos a fé. Ela é o sacramento universal da salvação. É uma comunidade de salvação. Então, a salvação não é individual. Claro, é necessária uma adesão pessoal, mas essa adesão é aquela fé que nós recebemos da igreja. E nós vamos sendo incorporados a Cristo. Nós vamos nos unindo a Cristo e à igreja, que é o corpo de Cristo.
Então essa alegria da salvação, a alegria do amor, nós compartilhamos uns com os outros, até porque para nós nos salvarmos, nós precisamos dos outros. Ninguém se salvará sozinho. A fé de um sustenta a fé do outro, é a comunhão dos santos. E também, sem o próximo, eu não tenho a oportunidade de colocar em prática aquilo que Jesus nos pediu, aquilo que Jesus nos mandou: amai-vos uns aos outros, nisto reconhecerão que sois os meus discípulos. Os nossos irmãos protestantes creem que nós somos salvos somente pela fé. Inclusive Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, acrescentou na Bíblia uma palavra que não existe. Quando São Paulo diz que nós somos salvos pela fé, e é verdade, nós somos salvos pela fé e não pelas obras, só que Lutero acrescentou a palavra somente, sola fide, e nisso creem todos os protestantes. Não, nós não somos salvos somente pela fé, porque a fé opera pela caridade. Nós somos salvos por Deus, pelo amor de Deus, o amor misericordioso, o amor apaixonado de Deus, que envia ao mundo o seu Filho como Salvador e Redentor. É pela fé que nós aderimos a Deus, é pela fé que nós recebemos o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Mas se o amor de Deus realmente é derramado nos nossos corações, ele nos move, ele nos impele, ele nos constrange, como diz São Paulo, o amor de Cristo nos constrange, nos impele, nos move para nós amarmos também, amarmos a Deus nos nossos irmãos. A fé sem obras é morta. A fé opera pela caridade. A fé autêntica, nós a percebemos no amor concreto, no amor prático. Então, essa alegria, alegrai-vos, essa alegria que vem de Deus é objetiva, não subjetiva. A causa dessa alegria é que Deus nos ama, e nós sabemos que Deus nos ama porque Ele se entregou por nós, enviou ao mundo o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. É comunitária e não individual, individualista, egoísta. E é uma alegria espiritual, interior, não é uma alegria carnal. Não se confunde com a agitação, não se confunde com a euforia, com aquela alegria superficial, exterior. É uma alegria que brota de dentro, não é a alegria, por exemplo, do carnaval, de uma balada. É uma alegria que vem de dentro, é uma alegria espiritual, sóbria, suave. Não é uma alegria agitada, que perturba a nossa alma. São Paulo dizia: o reino de Deus é paz e justiça e alegria no Espírito Santo. A alegria é um dos dons do Espírito Santo, que Deus quer nos dar. Então, a primeira leitura de hoje, que é tirada do livro de Sofonias, o profeta Sofonias diz: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Por quê? Por que nós devemos nos alegrar? Porque o Senhor revogou a sentença contra ti. Ele perdoou os nossos pecados, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor, Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Não te deixes levar pelo desânimo. Então, nós não devemos desanimar. Por que nós ficamos desanimados, inquietos, com medo, ansiosos?
Deus nos ama como um valente guerreiro que te salva. O Senhor teu Deus está no meio de ti, próximo, perto. Ele vem nos visitar e nós queremos acolhê-lo. Nós queremos acolhê-lo e agradá-lo. E daí o profeta Sofonias diz uma coisa bonita: ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Ou seja, ele manda que nós nos alegremos, porque o Senhor está perto, porque o Senhor está no meio de nós, está próximo ao nosso alcance. Mas ele diz que o Senhor também se alegra de estar perto de nós. O Senhor, movido de amor, se alegra por nós, por nossa causa. Nós nos alegramos por causa de Deus e Deus se alegra por causa de nós. Ele vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dele. O salmo de hoje não é tirado do livro dos Salmos, porque curiosamente na Bíblia não existem salmos apenas no livro dos Salmos. Existem salmos, cânticos também em outros livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E o salmo de hoje é tirado do livro do profeta Isaías. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião. Por quê? Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Então, de novo, a alegria objetiva. Deus me ama, Deus me salva, Deus é misericordioso, perdoou os meus pecados, Ele me purifica de todos os meus pecados, Ele me ama, Ele me protege, eu não devo ter medo, o Senhor é a minha força. Não tenho medo de nada. Depois São Paulo, na segunda leitura, carta aos Filipenses, de novo, alegrai-vos sempre no Senhor, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. Nós devemos ser bons e a nossa bondade deve ser conhecida de todos os homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma. Lá na primeira leitura, o profeta Sofonias dizia: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. Aqui São Paulo diz: não vos inquieteis com coisa alguma. Então, se nós vivemos desanimados, preocupados, abatidos, angustiados, ansiosos, ai Padre, eu sou impaciente, eu sou ansioso, falta essa paz, essa alegria que vem de Deus, de nós sabermos que Deus nos ama, que Deus nos salva, que Deus está perto de nós. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos. Eu gosto muito de um salmo que diz assim: o justo não tem medo de receber notícias más, confiando em Deus seu coração está seguro. Ele não tem medo de nada, ele não tem medo de receber más notícias, porque ele confia em Deus. Então, não vos inquieteis com nada, apresentai as vossas necessidades a Deus, e a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes. O beato Carlo Acutis, aquele jovem italiano que morreu aos 15 anos de leucemia, costumava dizer uma frase interessante. Ele dizia assim: tristeza é um olhar voltado para si mesmo. Alegria é um olhar voltado para Deus. Se eu estou triste é porque eu estou olhando demais para mim mesmo, para os meus problemas, para as minhas coisas, para as minhas necessidades, e daí eu me entristeço, porque eu não estou olhando para Deus. Tristeza é egoísmo, é um olhar voltado para mim mesmo, é porque eu vivo para mim mesmo.
Se eu viver voltado para Deus, o meu coração se encherá de alegria. O contrário da alegria não é o sofrimento, é o egoísmo. É um olhar voltado para si mesmo. Quem duvida que Santa Teresa de Calcutá, por exemplo, ou São Francisco de Assis, ou eu poderia citar qualquer santo, quem duvida que os santos eram alegres, felizes? Aliás, São Domingos Sávio, um santo jovem também, que também morreu aos 15 anos, gostava de dizer: santidade é alegria. Mas essas pessoas não viviam como muitas vezes nós, voltados para si mesmos, egoisticamente. Alegria é um olhar voltado para Deus. Quando a gente para de ficar olhando para os nossos próprios problemas, para o nosso umbigo, e começa a ver as necessidades dos outros, começa a olhar para Deus, o nosso coração se enche de alegria. Quando nós descobrimos a oportunidade que Deus nos dá de amar e de servir a cada dia, socorrendo os nossos irmãos nas suas necessidades espirituais e temporais. O evangelho de hoje parece que contrasta com as outras leituras. Fala de João Batista, e quando nós pensamos em João Batista, em geral nós pensamos numa figura assim mais sisuda, austera, um homem que vivia no deserto, que gritava, que comia gafanhoto e mel silvestres, penitente, que vestia pele de camelo. João Batista dizia: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. E as pessoas vêm a João Batista e perguntam: que devemos fazer? Essa é a pergunta que fazem a João Batista no evangelho de hoje. Que devemos fazer? Isso me lembra o livro dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, depois que Pedro faz a sua primeira pregação, e ele diz que Jesus de Nazaré, que vós matastes, Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor e Cristo, e hoje Ele está derramando o seu Espírito Santo sobre nós sem medida. Daí a multidão que ouvia a pregação de Pedro diz assim: que devemos fazer então? E a resposta de Pedro é: arrependei-vos dos vossos pecados, sereis batizados para o perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Também aqui as multidões perguntam a João: que devemos fazer? E a resposta é igual: convertei-vos, mudai de vida. Tristeza é um olhar voltado para mim mesmo, alegria é um olhar voltado para Deus. Converter-se é deixar de olhar para mim mesmo, deixar de viver para mim mesmo, passar a olhar para Deus, viver para Deus, viver para os outros, viver para amar e servir. Por isso João Batista diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem comida, dê para quem não tem. Faça o mesmo. Daí vem os cobradores de impostos. O que devemos fazer? Parem de roubar os outros. Parem de cobrar a mais do que é estabelecido. Daí vem os soldados e dizem: e nós, o que devemos fazer? Parem de usar da força para extorquir os outros, de fazer violência. Ficai satisfeito com os vossos salários. Frutos de conversão. Arrependei-vos, convertei-vos, amai a Deus, amai os vossos irmãos. E daí as pessoas achavam até que João Batista fosse o Messias, e João Batista diz: não, eu batizo com água, mas virá aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, nós recebemos no dia do nosso batismo o Espírito Santo, que é o amor de Deus. E se nós recebemos o amor de Deus, nós temos que amar de volta. Repito, a fé opera pela caridade.
A fé sem obras é morta. Uma fé sem obras é incapaz de nos salvar. Nós não somos salvos somente pela fé. Nós somos salvos pela fé, mas pela fé que opera pela caridade. Nós temos que produzir frutos de conversão. Se nós estamos convictos de que Deus nos ama, nós temos que amar Deus de volta e amar a Deus no nosso próximo como Ele nos amou, como Ele nos mandou que nós nos amássemos uns aos outros. Então São João diz que Ele virá batizar com Espírito Santo e com fogo. Ele virá com a pá na mão. Não sei se existe uma imagem assim, eu nunca vi. Mas João Batista diz que Jesus vem com a pá na mão. Imaginem Jesus com uma pá na mão. E o que ele fará com essa pá? Vai recolher o trigo no celeiro e a palha queimará no fogo que não se apaga. É o juízo. Ele vem com misericórdia, ele vem com amor para nos ensinar a amar. Mas aqueles que não aprenderem a amar, aqueles que não quiserem amar, aqueles que não deixarem de viver voltados para si mesmos e passarem a viver voltados para Deus, Ele os queimará no fogo como a palha. É o juízo de Deus sobre os ímpios. Então, neste terceiro domingo do Advento, nós queremos pedir a Jesus a conversão do nosso coração para não mais vivermos ensimesmados, para não sermos tão egoístas, voltados para nós mesmos, umbigocêntricos, olhando só para nós, para os nossos problemas, para as nossas coisas, para as nossas necessidades, mas que a nossa vida seja doada, que a nossa vida seja serviço, a nossa vida seja um presente de Deus para os outros. E assim nós encontraremos essa verdadeira felicidade, essa alegria espiritual, objetiva, comunitária, a alegria da salvação, a alegria de nos sabermos amados por Deus, de nos sabermos também capazes de amar. O Senhor nos ajude a descobrir que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém.